Lucas capítulo 9, o verso de número 49. Nós vamos orar a Deus por essa palavra. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, ó meu Senhor da Glória, eu quero primeiramente pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas, meus erros. Eu quero te pedir, ó Pai, que tu fale ao teu povo através da tua palavra, Senhor, nessa noite. Ó Pai amado, Pai querido, abençoa, ó Pai, a cada um que vai ouvir a tua palavra, que possamos, ó Pai, entender, compreender e o principal, Senhor, colocar em prática a tua palavra. Senhor, abençoa-nos, ó Pai, a cada um nessa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim Lucas capítulo 9, o versículo de número 49. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Poder sentar em nome de Jesus. João, ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, mestre, nós vimos uma pessoa que em teu nome expulsava demônios, só que nós proibimos essa pessoa, porque essa pessoa não te segue. Então, nós proibimos ela de expulsar demônio. E Jesus vira e fala: olha só, não proíba, não faça isso, porque quem não é contra nós é por nós. Sabe o que acontece, irmão? Tem muita gente que parece que é por nós, mas é contra nós. Tem muita gente que bate no ombro, que diz ser amigo, né? que diz que te considera, que diz que te ama, que diz que é isso ou aquilo outro, mas no fundo, não está a teu favor, está contra você, né? Como pastor, quantos relatos eu já vi de mulheres desesperadas, com a vida destruída, porque chega para a gente e fala assim: pastor, a minha melhor amiga ia na minha casa, saía com a gente, passeava com a gente, ficava com a gente e acabou levando meu marido. Minha melhor amiga, isso aí a gente ouve com frequência. A minha melhor amiga, eu tinha como uma irmã, fazia tudo por mim, estava do meu lado em todos os momentos, mas quando eu pisquei o olho, meu marido foi embora. Sabe, o que Jesus quer dizer aqui é que se alguém longe dele está expulsando os demônios em nome dele, é porque esse alguém está a favor dele. Se alguém está longe de Jesus, se alguém está longe de Cristo, mas esse alguém está curando enfermo, pregando a palavra, expulsando demônio, fazendo aquilo que Jesus ordena que façamos, esse alguém está a favor de Jesus. E Jesus vira e fala para João: olha, não proíbe não, deixa quem quiser fazer o bem fazer, deixa quem quiser fazer o certo fazer. Só faltou Jesus falar para João: tem muita gente que está perto de mim, tem muita gente que está do meu lado,
mas não está fazendo o que essa pessoa que nem do meu lado está fazendo. Só faltou Jesus falar isso. Tem muita gente que está andando comigo, tem muita gente que está andando do meu lado e não está fazendo isso. Jesus tinha um do lado dele. Sabe quem? Judas Iscariotes. Botava a mão no prato com Jesus. No seu eu falo, a Bíblia diz, botava a mão no prato com Jesus, comia no prato com Jesus, levava a bolsa das ofertas com ele. Era alguém de confiança, porque era apóstolo, estava com Jesus o tempo todo, e vendeu Jesus por 30 moedas de prata com beijo. Com beijo. Atitude de carinho. Porque beijo a gente dá em quem a gente gosta. Essa é a atitude certa de um beijo. Você não vai dar um beijo inimigo. Você não vai dar um beijo que você não gosta. Isso é desde cedo. Quando a gente é novo, quando a gente é solteiro, você não vai beijar uma pessoa porque você não está gostando da pessoa. Você não vai sair dando beijo em qualquer um, né? Ou em qualquer uma. Se eu não gosto de uma menina, eu não vou beijar ela, porque eu não gosto dela. Não digo nem em termos de beleza. Eu digo nem que eu não gosto dela porque ela é feia, ou a menina não gosta do cara porque ele é feio. É porque ela não gosta dele para dar um beijo nele. O beijo é atitude de carinho. E Judas, ele usou uma atitude de carinho para atrair Jesus. É assim que acontece. As pessoas usam atitudes de carinho, demonstração que está do lado, que está junto, para atrair e vender a gente. E aí Jesus me falou, peraí, se tem alguém que não anda comigo, se tem alguém que está longe de mim, mas está fazendo aquilo que deve fazer, deixa eu fazer. Sabe por quê? Está fazendo o que é certo. Quem não está contra mim é por mim, está do meu lado. Está do meu lado. Jesus declara isso, peraí. Se está expulsando demônio, está fazendo bem. Por quê? Porque o demônio, quando está na vida de alguém, está destruindo isso alguém. Se essa pessoa está se dispondo a lutar com Satanás para expulsar e fazer bem para os outros, deixa fazer. Porque às vezes quem está do lado, muitas das vezes quem está botando a mão no prato junto, não está comigo, não está do meu lado. Aparentemente sim, mas quando você vai ver, não está. Jesus, ele repreende Pedro. Jesus, ele repreende Pedro porque Pedro impediu alguém de fazer o que Jesus quer que a gente faça. Sabe o que acontece? Jesus está procurando pessoas que façam aquilo que ele quer. Jesus está procurando pessoas que façam aquilo que agrada a ele. Eu tenho que entender que se eu quero alguma coisa de Jesus, eu preciso querer agradar a ele. Não é assim no dia a dia? Isso é normal no cotidiano com as pessoas e não é diferente com Jesus. Quando a gente quer alguma coisa dentro de casa, quando a gente quer alguma coisa de casa, a gente começa a fazer alguma coisa. Pega uma roupa para passar, aí a mulher olha e fala assim, não tem passar roupa, está passando por quê? Tá passando roupa? Não de passar roupa não, estou passando roupa aqui. Às vezes vai lá estender a roupa no varal, está estendendo a roupa no varal. Tu deve fazer isso, está fazendo isso por quê? Sabe por quê? Porque eu quero agradar, porque eu estou precisando de alguma coisa dela.
Aí primeiro eu tenho que dar aquele agrado, para depois fazer o pedido. O problema é que com Jesus a gente quer fazer o pedido sem fazer agrado. E sabe, com Jesus tem uma prerrogativa, com Jesus tem uma exigência. Quem tem que fazer a minha parte, quem tem que fazer a parte primeiro sou eu. Aí depois Jesus faz a dele. Queira ou não queira, o que Jesus espera de nós é um agrado. Por quê? O agrado é eu fazer aquilo que a palavra dele manda que eu faça. Eu não preciso estar colado nele. Eu não preciso estar o tempo todo ali colado para dizer que eu estou fazendo o que ele quer que eu faça. De longe, sem conhecer ele, sem andar com ele, tinha gente fazendo aquilo que agradava a Jesus. De longe tinha alguém fazendo. De longe, alguém que não ouvia Jesus falar, alguém que não ouvia as parábolas de Jesus, alguém que não andava com Jesus, mas de alguma forma Jesus chegou até ele e ele, em nome de Jesus, estava fazendo aquilo que Jesus mandava ele fazer, mandava as pessoas fazerem. E aí os discípulos acharam aquilo, não, proibiu ele de fazer, não faça isso. Jesus fala, não faça isso. Não faça isso, porque ele está fazendo aquilo que me agrada. Então ele está a meu favor. Eu demonstro que estou do lado de Jesus com as minhas atitudes. As minhas atitudes demonstram se eu estou do lado de Jesus ou não. As minhas atitudes. Eu ouvi essa madrugada um pastor falando. Ele falou uma coisa que eu parei para analisar e é algo muito verdadeiro. Ele falou assim: eu ouço dizer que essa geração de hoje é a pior geração de cristão que existiu na face da terra. A pior geração de cristão, e verdadeiramente é o que se fala por aí, que nós estamos vivendo, a pior era evangélica da face da terra, Dizem que os cristãos de hoje são só quem falou assim: olha, eu não vou concordar nem vou discordar, mas eu vou abrir um parênteses nisso aí. Eu vou abrir um parênteses, Porque ele estava falando uma coisa séria. Você, olha só, um povo se murmurava, reclamava, o povo era ingrato com Deus, vendo Deus. Ele falou assim: olha só, quem daqui viu o mar vermelho abrir? Ninguém viu. Ninguém viu. Quem viu cair pão do céu, o maná, e conseguir se alimentar do pão que comeu, que desceu do céu? Quem viu? Ninguém viu. Ele falou: pois é, esse povo viu tudo isso e ainda assim reclamou de Deus. Falei assim: então nós somos a pior geração que tem? Falei assim: andaram com Jesus, viram Jesus ressuscitar morto, viram Jesus curar enfermo, viram Jesus fazer e acontecer, e no final crucificaram Jesus. Aí falou assim: nós somos a pior geração, será? Porque nós não estamos vendo, mas nós estamos querendo agradar. Nós não andamos colados com Jesus como muitos discípulos andaram, mas nós estamos buscando em agradar Jesus. Nós estamos querendo agradar Ele, mesmo sem vê-lo, a matéria, sem andar com Ele, sem tocar nele. Por isso que Jesus vira para Tomé e fala assim: mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Labadacalabassura e Naragai. Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Por quê? Porque quem viu, mesmo vendo, mesmo andando do lado, conseguiram desagradar Jesus, conseguiram
reclamar de Jesus e no final acabaram crucificando Jesus. Então Jesus vira para João e fala assim: olha só, não proíbe não. Não proíbe não, porque se está fazendo o que eu ordeno que faça, se eles estão fazendo bem, se eles estão lutando com o diabo, deixa eles. Deixa eles. O que o Senhor, Ele quer que a gente entenda, é que Ele procura sim, como diz a própria palavra, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quais são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade? São aqueles adoradores que não viram, que não andaram corado com Ele, mas estão fazendo aquilo que agrada a Ele. A principal coisa que eu tenho que entender, a principal coisa que eu tenho que carregar comigo é: eu preciso agradar a Deus. Eu preciso. Se eu quero alguma coisa do Senhor, eu preciso agradar o primeiro. Não adianta eu querer de Deus muita coisa, não adianta eu estar precisando de Deus muita coisa, mas estou fazendo coisas a qual desagrada a Deus. Não adianta eu estar querendo que Deus faça isso, aquilo outro, se eu estou fumando, se eu estou bebendo, se eu estou me prostituindo, se eu estou roubando, se eu estou... Irmão, não adianta. Porque você pensa que tem a opção de gente estar dentro da igreja e está fazendo esse tipo de coisa? Tem. Tem gente dentro da igreja que está fazendo todo tipo de coisa. Tem gente. E aí não adianta eu querer de Deus uma coisa se eu não estou buscando primeiramente agradar a Deus. É assim. Quando o filho quer alguma coisa do pai, a primeira coisa que ele tenta é agradar o pai. É fazer um carinho, é chegar, ficar quietinho, é tentar fazer uma graça. Por quê? Porque ele está querendo alguma coisa do pai. Então a primeira coisa que ele faz para tentar arrancar do pai aquilo que ele quer é agradar o pai. Porque ele sabe que se ele agradar o pai, pode ser que ele receba. Não é certo ele receber, mas ele está no caminho certo para receber. É a mesma coisa somos nós com o nosso pai, irmão. Se eu quero receber alguma coisa do meu Pai Celestial, eu tenho que buscar agradar Ele também. Não é troca. Deus não está buscando de você troca. Deus não está querendo de você troca. Deus está querendo de você espontaneidade. Esse homem que ninguém conhece é uma pessoa tão desconhecida, mas é uma pessoa tão desconhecida que a Bíblia não dá nem o nome dele. A gente não sabe nem quem é esse cidadão. João vira e fala assim: vimos um. Quem é esse um? Não sei. Onde é que ele morava? Não sei. O que ele fazia? Não sei. Mas esse um expulsava demônio. Esse um fazia aquilo que agradava a Deus. E Jesus vira e fala assim: não preciso nem saber quem é essa pessoa, seja lá quem for, não proíba, deixa continuar fazendo. Deixa continuar fazendo. Porque Deus, Ele está buscando isso de nós. Ele está buscando aqueles que queiram agradar a Ele. Ele está esperando aquele que queira agradar a Ele. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, e a gente começa a entender como a Bíblia se completa, quando Deus vira, quando o próprio Jesus vira e fala: olha só, não pensa vocês que eu vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada, eu vim podar dissensão entre mãe e filha, filho e pai, sogra e nora, eu vim causar
Por que Jesus falou sobre isso? Porque Jesus falou que veio botar mãe contra filha, filho contra pai. Isso cria um nó na cabeça. Isso, se a pessoa não buscar entendimento, dá um nó na cabeça, né? Uma vez eu estava conversando com a Joiciane e falei isso, a Joiciane ficou meio horrorizada. Ela falou, por que isso? Quer dizer, então que Deus veio fazer isso? Porque é um paradoxo, né? Você virar e falar assim, não, Deus falou que foi trazer, botar a mãe contra a filha, né? Hoje ela entende isso na carne. Hoje ela entende isso na carne. Ela hoje entende isso na carne, porque existe uma separação familiar de uma pessoa do espiritismo e ela sendo cristã, sente isso na carne. Causou separação, por quê? Porque Deus quer que eu e você agrademos a Ele em primeiro lugar. Então, a minha mãe não está na frente de Deus, o meu pai não está na frente de Deus, os meus filhos não estão na frente de Deus, a minha família não está na frente de Deus. O que Deus quer é que eu agrade a Ele em primeiro lugar. E muitas das vezes agradar a Deus em primeiro lugar implica desagradar pessoas. Porque há levante. Não adianta que há levante. Se tu está numa família católica e você decide seguir o cristianismo evangélico, acabou. Vai começar uns dedinhos aqui, vai começar uma falaçãozinha ali, né? Não, a família toda. Eu passei por isso, que só eu sou crente na minha família, até hoje. Minha família é a maior parte católica e meu pai e minha mãe eram espíritas. Existe isso. Existe isso. Você começa a andar na contramão e você começa a bater de frente por causa de um posicionamento que você tomou de quê? De querer seguir a Deus e agradar a Ele. Porque é isso que a gente decide quando a gente quer o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, é aquele que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E negar a si mesmo eu hoje decido, a partir de agora, eu não vou mais para o pagode, não vou usar shortinho da Anitta e nem vou rebolar até o chão. É uma decisão minha. É uma decisão minha. É uma decisão minha. A partir de hoje, eu tenho 3 mulheres fora minha de casa. A partir de hoje, eu vou estar só com a minha mulher de casa. As 3 mulheres vão um pouquinho dos infernos para lá, porque eu não vou ficar abraçando bomba gira. E hoje eu vou ser um homem casado com uma mulher só. É uma decisão minha. Por quê? Porque eu decidi agradar a Deus. E é isso que eu tenho que entender. Eu não preciso estar colado, eu não preciso tocar nele, eu não preciso ver ele. O que ele espera é que eu, mesmo sem ver, mesmo sem olhar ele visualmente, eu decida fazer o que agrada a ele. Aleluia. É isso que ele espera de mim. E aí eu vou muito na contramão, porque antes, aos domingos, na minha família, na minha casa, tinha uma rodinha de uma cervejinha, um bate-papo, um churrasquinho, uma cachaçazinha, uma caipirinha, eu estava ali no meio. Mas a partir de agora, eu decidi agradar a Cristo, então eu não participo mais dessa rodinha. E aí, eu compro uma briga, porque eu virei chato, porque eu virei, né? É uma pessoa sem graça. E aí, Jesus fala isso porque essa pessoa que decidiu, mesmo sem ver Jesus, mesmo sem andar com Jesus, essa pessoa decide agradar a Jesus, ela passa a enfrentar todas as situações. Porque essa pessoa, ela certamente não é filha de chocadeira, devia ter mãe. Talvez essa pessoa, ela deveria ter um pai, porque para nascer tem que ter um pai e uma mãe. Talvez essa pessoa poderia ter irmãos. Talvez essa pessoa
certamente teria família. E aí, de repente, do nada, essa pessoa resolve ficar por aí expulsando demônio. Imagina que poderia sim ter causado algum problema na família. Essa decisão dessa pessoa pode ter causado divisão. Ele pode ter tido problemas por ele ter decidido fazer isso. Mas ele estava fazendo, mesmo sem olhar para Jesus, mesmo sem tocar em Jesus, mesmo sem ver Jesus fazer nada. Sabe por quê? Porque tinha muita gente andando com Jesus, olhando o que Jesus fazia, dando tapinha nas costas e desagradando a ele. Tem muita gente que faz isso. Isso acontece não só com a gente não, irmão. Isso acontece com Jesus. Isso acontece com Jesus. Como se Jesus não pudesse saber de tudo, ver tudo, como se Jesus não pudesse estar ciente daquilo que nós estamos fazendo. E aí Jesus olha assim e vê alguém que não viu ele curar o cego, alguém que não viu ele curar um paralítico, alguém que não viu ele ressuscitar um morto, alguém que não ouviu ele falar, e de longe, sem seguir a ele, decide fazer o que agrada a ele. Você entende que isso é algo tão grandioso para Deus? E eu acredito que essa pessoa deve ter recebido tantas graças e tantas coisas da parte de Deus pela decisão que ela tomou em fazer. Porque a gente demonstra que a gente está do lado de Jesus, que a gente quer agradar Jesus, não pela boca, irmão. É por ato, é a nossa atitude. A nossa atitude. Hoje na escola mental estava falando aqui, não adianta eu vir para a igreja, não faltar culto, não faltar escola dominical, assistir culto, assistir escola dominical, vir em todos os cultos. Não adianta nada disso se eu não entender a vontade de Deus, se eu não compreender o que Deus fala cada dia através da escola dominical, o que Deus fala cada dia através dos cultos. Se eu não entender que eu tenho que praticar isso tudo para agradar a Deus, se eu não entender isso, é a mesma coisa que eu não estiver vindo para a igreja, é a mesma coisa que eu não estiver fazendo nada. E a Bíblia vai falar que muitas vezes era melhor que a gente não tivesse nem conhecido a Deus, de tão sério que é. Porque quando você passa a conhecer a Deus e você começa a não fazer, é pior do que você não tivesse conhecido a Deus e não fizesse porque você não conhecia Deus. Eu tenho que entender que a Bíblia fala que eu não posso ser ouvinte da palavra, que se eu for ouvinte da palavra eu vou sofrer. Se eu for só ouvinte da palavra, eu vou perder para o diabo. A Bíblia vai falar que eu tenho que ser praticante da palavra. A prática, ela começa pelo ouvir. Só que o diabo, ele hoje não impede mais de você ouvir a palavra. O que ele impede é que você põe em prática ela. O que o diabo, ele hoje faz pode ir para a igreja? Pode. Pode assistir o culto? Pode. Pode ouvir a palavra? Pode. O que não pode? Praticar o que você está aprendendo. E aí, eu posso frequentar culto, eu posso não faltar culto. Mesmo porque, irmão, tem pessoas que já vão para a igreja não por ser um local de culto, mas porque é como se fosse um clube, como se fosse algo social. Eu vou lá
Porque eu vou encontrar os amigos, porque eu vou encontrar, né, um pessoal, vou bater um papo, vou me socializar. Eu não estou aí para cultuar. Tem esse lado também. Deus, é claro que Ele quer você aqui, todos os cultos. É claro que Ele quer que você aprenda, que você ouça. É claro que Ele quer que você cresça, mas Ele quer que você pratique. Ele quer que você agrade a Ele. Tudo isso que é pregado, tudo isso que é falado, tudo isso que é ensinado, é para que você e eu venhamos agradar a Ele. Por quê? Porque Ele precisa, né? Ele procura aqueles que agradam a Deus. Eu tinha uma palavra hoje sobre agradar a Deus, que eu vou falar em outra ocasião. Deus mudou a palavra, né? Continua sendo com a palavra de ordem agradar, mas muda o texto e muda a visão. A visão que eu pregar era outra. E Deus mudou essa palavra aqui no altar, quando eu abri ali atrás, antes do culto, eu vim pegar, porque Deus tocou no meu coração para eu pegar a Bíblia. Eu abri essa palavra e Deus, Ele quer falar a mesma coisa de maneira diferente. Eu preciso entender que eu estou na igreja, eu não vi Jesus, eu não andei do lado de Jesus, eu não tive a presença de Jesus, eu não olhei Jesus fazer milagre algum pessoalmente, eu não vi o mar vermelho se abrir, eu não sei nem o que é um maná, eu não vi pessoas entrar na fornalha ardente e sair viva, eu não vi nada disso, mas mesmo sem eu ver, eu quero buscar agradar esse Deus. Aleluia. Porque eu sei que é só dessa maneira que eu vou conseguir as vitórias que eu necessito. Os milagres que eu tenho buscado em Deus, depende de eu, se eu vou querer agradar a Deus ou não. Por isso que Deus, a palavra de Deus fala assim, ó, aquele que me negar na terra, eu negarei no céu. Isso é Bíblia, não é minha palavra. Aquele que me negar na terra, eu negarei no céu. E a gente tem que ter cuidado. Eu, quando eu me converti, eu não sabia, não lia a Bíblia, e é normal isso. Eu, quando me converti, eu era o crente 007. Eu era o crente 007. Eu era o crente que só eu sabia que era crente. Eu não falei para ninguém que era crente. Eu não queria que ninguém soubesse que era crente. A Bíblia ia escondida. Jamais eu poderia sair com a Bíblia na mão. Eu não saía com a Bíblia na mão. Eu saía para a igreja sem ninguém saber que eu estava indo para a igreja. Aí eu fui compreendendo, eu fui entendendo, eu fui aprendendo com o tempo que era necessário eu agradar a Deus. Era necessário eu fazer as pessoas entender que eu era uma outra pessoa e começasse a fazer aquilo que Deus esperava de mim. Coisa essa que esse que a Bíblia chama de vimos esse fez espontaneamente. Eu fico imaginando, né, o quão Deus se agradou desse o quão Jesus se agradou desse Por quê? Porque Ele verdadeiramente fez aquilo que o Senhor queria que Ele fizesse. Sabe, irmão, o que o diabo quer muitas das vezes é que a gente se iluda com tapinha nas costas. Tem muita gente que está dando tapinha nas nossas costas
É isso aí, pô, você é o cara, você... Olha, tô contigo, pô, mas por trás de você está arrebentando contigo. Mas por trás de você está arquitetando mal. Às vezes está no trabalho, alguém chega como um grande amigo falando que vai te ajudar, que vai fazer, que vai acontecer, que pode contar, mas por trás de você está arquitetando a tua demissão para tomar o teu lugar. Isso é natural. É natural isso acontecer. Há uns anos atrás, ele trabalhou 20 anos numa empresa. Aconteceu isso com ela. E Deus revelou para ela a pessoa. A pessoa se fazia de amiga, a pessoa ia para ela, a pessoa era espírita, era de centro, mas a pessoa se fez amiga dela. Só que Deus nunca deixou a gente enganado e Deus revelou. Só que no final, quem agrada a Deus, no final sai vitorioso. E quem foi mandado embora foi essa pessoa. Quem foi mandado embora foi essa pessoa. E quem continuou na empresa foi Eliane. Eu tenho que entender que quando eu verdadeiramente agrado a Deus, o mal não consegue me pegar. Quando eu verdadeiramente agrado a Deus, o mal não consegue me vencer. Então, a brincadeira do Evangelho é o homem, o ser humano, querer agradar a Deus. Essa é a brincadeira. E Deus não vai impedir você de fazer o que é certo. Deus, Ele quer ver você fazer o que é certo. Deus, Ele busca aqueles que queiram fazer o que é certo. Não importa se você não viu, não importa se você não andou, não importa se você não tocou, o que importa é eu decidi acreditar que quem foi Jesus, quem é Jesus, e eu decidi agradar Ele, mesmo sem ver, mesmo sem tocar. Eu decidi agradar. E aí a palavra de Deus vira e fala para mim: mais bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Por quê? Como disse o pastor ontem, aqueles que viram maltrataram Jesus. E eu pensei, porque eu sempre escutei isso, que a nossa geração é a pior geração de crente. E sinceramente, irmão, eu me entristeci porque eu sou crente há muito tempo e eu vivi o evangelho diferente desse. Eu vivi o evangelho que eu tenho um amigo da igreja que eu fui que ele falava assim: pastor, eu não gosto da era evangélica, eu não gosto de ser chamado evangélico. Eu gostava mais de quando a gente era chamado de protestante, quando a gente era chamado dos Bíblia. Eu gosto mais dessa época. Sabe por quê? Evangélico todo mundo está querendo ser, virou moda. O protestante, o Bíblia, ninguém queria ser. E é verdade. E era na época que as irmãs usavam a saia lá no chão, coque no cabelo, camisa de manga, vestidinho de manga comprida. Os homens não podiam andar de blusão de manga curta, só assim blusão de manga comprida. Não podia andar sem calça social e sem um paletó, tinha que andar ataviado de terno. E nessa época eu via cego enxergar na Deus e amor. Nessa época eu vi, ninguém falou não, lá na Rua Conceição, um cara levado num colchão, paralítico, sem andar, se levantar e andar como uma pessoa normal. Eu vi gente de muleta, largando muleta. Eu vi gente que foi levado num caixão morto para ser orado e levantou do caixão. Eu sei, isso aí foi visto. Isso aí aconteceu, isso é verídico. E hoje, para você orar para curar um resfriado, está difícil.
Está difícil. Então, às vezes, eu também tinha esse pensamento. Os evangélicos do passado eram muito melhor do que nós hoje em dia. Só que eu não posso também falar que essa é a pior geração. Porque nós tivemos uma geração que andaram com Jesus, viram o que Jesus fazia, tiveram a oportunidade de estar lado a lado com Jesus, viram todas as maravilhas e mesmo assim reclamavam. E mesmo assim ficavam com raiva de Deus. E mesmo assim falavam mal. E mesmo assim crucificaram ele. Jesus não está impressionado que ele está dando tapinha nas costas. Jesus não está impressionado quem está se falando que é amigo, quem está se falando que gosta, quem está falando que está do lado e na verdade por trás está fazendo tudo para derrubar. Jesus, ele não se comove com isso. Jesus, ele está de olho em quem verdadeiramente decidiu agradar ele. Decidiu não estar contra ele, mas decidiu estar do lado dele. Por isso que Jesus no versículo 50 fala: e Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Só faltou Jesus falar: tem uma penca de gente do nosso lado que está só tentando derrubar a gente. Agora tem um que está de longe fazendo o que é certo, deixa ela fazer. Tem alguém que está de longe e está querendo me agradar, está querendo me ajudar, deixa o cara, vai proibir. Tem que proibir esse aqui, ó. Tem que proibir esse aqui que se diz, que fala que é, que fala que faz, acontece, mas por trás está doido que derruba para o nosso lado. E foi assim com Jesus. E foi assim com Jesus. E aí eu tenho que sair entendendo o que Jesus espera de nós. Se eu estou priorizando ele de verdade. Eu já vi muita loucura. Eu vi uma senhora que era missionária. Ela morava do outro lado da rua da igreja. Ela não podia ir para a igreja, que tinha que tomar conta do neto. E o filho dela falava que não queria que ela levasse o neto para a igreja. Aí ela tinha que ficar presa dentro de casa, do outro lado da rua, sem poder atravessar a rua e ir para a igreja. Quem é que eu estou priorizando? Quem é que eu estou falando que estou do lado, que eu sirvo, que eu sou de Jesus, mas na hora H, eu coloco meu filho na frente. Uma vez eu falei para ela: a senhora me desculpe, meu filho vai me perdoar. De duas, uma. Ou ele arruma uma babá para cuidar do filho dele, ou então ele vai ter que ver o filho dele ir comigo para a igreja. Ela falou assim: não, porque ele não tem dinheiro para pagar uma babá. Ah, eu falei: então, minha senhora, se ele não tem dinheiro para pagar uma babá, que ele se sujeite a ver a senhora levar o filho dele para a igreja. Depende da senhora, depende dos seus cuidados, ainda dá ordem para a senhora fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Ordem que desagrada a Deus é ordem que tem que ser descumprida. A primeira coisa que nós temos que fazer é agradar a Deus. Eu tenho que ensinar desde pequenininho. Eu tenho que ensinar desde pequenininho o meu filho a agradar a Deus. Tem que ensinar. Sabe por quê, irmão? A Bíblia fala: acontecer, não se desviará dele. É muito perigoso
É muito perigoso eu vir para a igreja e não trazer um filho. Porque daqui a pouco, o filho cresce e vai para o baile. E daqui a pouco está fazendo filho na menina da filha dos outros. Ou então se a menina está engravidando. Eu estava vendo na internet essa semana, agora estou de 12 anos grávida. Aí a mãe falando com ela assim: fulana, 12 anos, fulana, você isso, que você não sei o que você não me ouve, que não sei o que lá. E a garota, com uma arrogância, falou assim: a culpa é tua, é você que vai cuidar. Falou assim. A mãe está vendo aí, eu faço de tudo por ela, e não sei o que, parará. E a mãe falando: isso é para vocês verem aí, ó, o que ela fez comigo. Entendeu? Agora está aí com a filha, não tem dinheiro nem para me cuidar, não tem dinheiro nem para tratar dela, que não sei o que lá, e agora ela me arruma um filho aí, não sei o que, e a garota cheia de ignorância. Sabe o que é isso? Isso aí é a mãe que não ensinou foi nada. Nada para o filho, nada. Tem mãe que o filho faz e acontece. Tem mãe que o filho faz o que quer. Não tem uma repreensão, não tem um tapinha, não tem um nada. Esse filho quando crescer, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Nós temos que ensinar desde pequeno, qual é o caminho que vai fazer o meu filho ser abençoado. E o caminho que vai fazer meu filho ser abençoado é o caminho que agrada a Deus. Esse é o caminho. Eu tenho que ensinar isso. A gente ensina isso. Tu pergunta aí meu filho ali, quantas festas domingo ele vai para amigo dele? Quantas? Lá em casa é ensinado. Pode ir em festa de amiguinho? Pode. Pode ir em festa de coleguinha? Pode. Quando? Quando não tem igreja. Quando tem igreja. Se tem igreja, é para o culto. E chora, e pode espernear, e pode... Irmão, é dia de culto, é dia de culto. A prioridade é agradar a Deus. E eu tenho que ensinar isso. Porque se amanhã se desviar, der com as burros na água, quebrar a cara, ele vai se lembrar que o pai dele e a mãe ensinaram ele a agradar a Deus, e ele vai voltar. É perigoso eu deixar meu filho e não trazer ele para a igreja. É muito perigoso isso. Porque daqui a pouco ele cresce, ele não vai querer vir para a igreja, ele não vai ter o amor e o carinho de querer vir para a igreja e vai querer ir para outros lugares. Então eu não posso abrir concessão. Eu tenho que entender que a minha família, que a minha vida, ela tem que ser baseada em agradar a Deus. Porque somente agradando a Deus é que eu vou conseguir vencer. E isso eu tenho que ensinar para os meus filhos. O baile funk não vai fazer nada de benefício para a minha vida. O pagode não vai fazer nada de benefício para a minha vida. A festinha não vai fazer nada de benefício para a minha vida. O maior benefício que eu posso querer para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, é ensinar eles a agradar a Deus. Se eu não compreender isso, eu posso chorar mais tarde. Talvez hoje, ou talvez algum dia, eu tenha chorado porque eu não conseguia agradar a Deus. Porque eu não tinha tomado a decisão de agradar a Deus. Porque quando eu tomo a decisão de não agradar a Deus, eu estou tomando a decisão de sofrer. Eu estou tomando a decisão de sofrer. Eu estou tomando a decisão de perder para o inimigo. Eu estou tomando essa decisão. Agora, quando eu começo a querer agradar a Deus,
Quando eu começo a colocar em prática o meu querer de agradar a Deus, eu começo a ver as coisas andar na minha vida. Eu começo a ver as coisas mudar na minha vida, porque é a decisão minha. Não é de boca. Não é que está bem as costas. Jesus, estou contigo no lado. Jesus, tu é o cara. Pô, não tem ninguém como o Senhor, não. O Senhor é muito poderoso. O Senhor é tremendo. Só que na hora de eu demonstrar e fazer aquilo que Deus quer para agradar a Ele, eu faço o contrário. Deus não se impressiona com o nosso elogio. Deus não se impressiona com o tapinha nas costas. O que Deus está olhando é quem é que está buscando agradar a Ele. Eu vou trazer outra pregação sobre agradar a Deus, de outra forma. Por esses dias vai sair outra pregação dessa aí, só com outra visão. Eu tenho que aprender a necessidade de eu fazer o que Deus quer. Eu tenho que aprender isso. Se eu entender isso, se eu compreender isso, se eu levar isso para a minha vida, as coisas começam a mudar. Não vi Jesus, não vi maná, não vi mar vermelho se abrir, não vi cego enxergar, não vi mudo falar, mas eu reconheço que Ele é poderoso para tudo isso. Se coloque em pé em nome de Jesus.